Às 2h14 da madrugada de 1º de junho de 2009, em algum lugar sobre o Atlântico Sul, 228 pessoas caem do céu a 180 km por hora. A queda dura 3 minutos e 30 segundos. Nenhuma estação de radar no mundo registra o momento. O voo AF447 decola do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, às 19h03 do dia 31 de maio. O destino é Paris. A bordo estão 216 passageiros e 12 tripulantes. A aeronave é um Airbus A330-200, um dos aviões comerciais mais modernos do mundo. O comandante é Marc Dubois, 58 anos, com mais de 11.000 horas de voo. Nos 2 assentos do cockpit estão seus copilotos, Pierre-Cédric Bonin, 32 anos, e David Robert, 37 anos. A decolagem ocorre sem intercorrências. A rota segue para o nordeste, em direção à costa africana. Às 23h01, após 4 horas de voo, o comandante Dubois se retira para o descanso obrigatório. Ele deixa Bonin e Robert no controle da aeronave. A tripulação cruza o oceano a uma altitude de 35.000 pés e velocidade de cruzeiro de 903 km por hora. À meia-noite, o AF447 se aproxima da zona de convergência intertropical. É uma faixa de tempestades severas que atravessa o Atlântico Equatorial. Os controladores de voo em Dakar, no Senegal, perdem o contato com a aeronave às 2h35 da madrugada. Às 2h10, os tubos de pitot da aeronave, os sensores que medem a velocidade do ar, congelam por causa dos cristais de gelo das nuvens convectivas. Os 3 velocímetros do cockpit começam a fornecer leituras diferentes e contraditórias. O piloto automático se desconecta automaticamente. 4 segundos depois da desconexão do piloto automático, o alarme de stall, perda de sustentação, dispara no cockpit. Ele vai soar 75 vezes nos próximos 4 minutos. Bonin puxa o manche para cima, a aeronave sobe, a velocidade cai. Em 4 minutos, o avião mais seguro de sua categoria e 2 pilotos treinados pela Air France perdem o controle de uma aeronave em pleno funcionamento. Como isso é possível e por que levou quase 2 anos para o mundo descobrir o que aconteceu naquele cockpit? São 2h10 da madrugada de 1º de junho de 2009. Pierre-Cédric Bonin está nos controles do Airbus A330. David Robert ocupa o assento direito. O comandante Dubois dorme na cabine de descanso. Com o piloto automático desconectado, Bonin assume os controles manualmente. Em vez de manter o nariz da aeronave nivelado, ele puxa o manche para trás. O avião começa a subir. O Airbus A330 sobe de 35.000 pés para 37.500 pés em menos de 1 minuto. Nessa altitude e velocidade, o avião perde sustentação. O alarme de stall dispara. Bonin mantém o manche puxado para trás. O alarme de stall soa 75 vezes nos 4 minutos seguintes. Robert pergunta, o que está acontecendo? Bonin responde, não sei o que está acontecendo. Robert assume brevemente os controles e empurra o manche para frente, a ação correta para sair do stall. Mas Bonin, sem avisar, continua puxando seu manche para trás ao mesmo tempo. No Airbus A330, quando 2 pilotos aplicam comandos opostos simultaneamente, o sistema faz a média das entradas. O resultado é que o avião não executa nenhum dos 2 comandos com eficácia. Robert não sabe que Bonin está contrariando suas entradas. Durante 54 segundos críticos, a aeronave continua em queda enquanto os 2 pilotos acreditam estar no controle. Às 2h12 da madrugada, Robert pede que Dubois seja chamado de volta ao cockpit. Um dos pilotos aciona o interfone. Dubois é acordado na cabine de descanso. Ele leva aproximadamente 1 minuto e meio para chegar. Nesse minuto e meio, o AF447 cai mais de 3.000 metros. A velocidade vertical atinge 3.300 pés por minuto. O avião desce quase verticalmente, mas com o nariz ainda apontado para cima, numa atitude de cabrada de 16 graus.
Às 2h13 minutos e 32 segundos, Dubois entra no cockpit. Em menos de 5 segundos, ele avalia os instrumentos. A altitude é de 10.000 pés. O avião perdeu 27.000 pés em 3 minutos. Dubois não tem tempo para processar a situação. Bonin, nesse momento, finalmente revela que manteve o manche puxado durante toda a queda. Robert grita: "Mas você puxou para cima desde o início?" Restam menos de 15 segundos. A altitude é de 2.000 pés. O oceano está a 600 metros abaixo. Dubois diz: "Mas o que está acontecendo?" São as últimas palavras registradas pelo gravador de voz da cabine. Às 2h14 minutos e 28 segundos, o AF-447 atinge o Oceano Atlântico a uma velocidade vertical de 3.300 pés por minuto. O impacto destrói a aeronave imediatamente. As 228 pessoas a bordo morrem no instante do contato com a água. O AF-447 desaparece dos radares às 2h14 de 1º de junho de 2009. Durante horas, nenhuma autoridade sabe o que aconteceu com o voo. Às 6h15 da manhã, a Air France confirma publicamente que o voo AF-447 está desaparecido. A aeronave transportava 228 pessoas de 32 nacionalidades diferentes. O governo brasileiro mobiliza a Força Aérea Brasileira imediatamente. Aeronaves de patrulha P-3 Orion e C-330 Hércules partem da base aérea de Natal ainda no dia 1º de junho. Durante 5 dias, as buscas não encontram nada. O Atlântico Sul tem profundidade média de 3.600 metros naquela região. A área de busca cobre mais de 170.000 quilômetros quadrados. Em 6 de junho de 2009, aeronaves militares brasileiras localizam os primeiros destroços. Assentos, peças de fuselagem e pertences pessoais flutuam na superfície do oceano. Ao longo de 2 semanas, a Marinha do Brasil recupera 50 corpos e cerca de 640 peças da aeronave. Os corpos são levados para Recife, onde equipes de medicina legal trabalham na identificação. Robert Soulas perdeu 2 filhos e uma nora do acidente. Ele se torna porta-voz das famílias das vítimas e exige respostas da Air France e das autoridades francesas. Sem as caixas pretas, a investigação inicial do BEA se baseia nos dados do sistema ACARS. As mensagens automáticas transmitidas pelo avião nos minutos finais indicam falha nos sensores de velocidade Pitot. Jean-Paul Trondek, diretor do BEA, declara publicamente em julho de 2009 que os tubos de Pitot são o ponto de partida da investigação. A Airbus já havia identificado problemas com esses sensores em 2008. As caixas pretas estão no fundo do oceano, a mais de 3.900 metros de profundidade. Em junho de 2009, a primeira expedição de busca submarina é lançada. Ela falha após 30 dias de operação. Uma segunda expedição é organizada entre abril e maio de 2010. Robôs submarinos varrem mais de 10.000 quilômetros quadrados do fundo do oceano. Os gravadores de voo não são encontrados. As famílias das vítimas aguardam há quase 2 anos. Sem as caixas pretas, não há respostas definitivas sobre o que ocorreu dentro do cockpit do AF-447. A terceira expedição começa a ser planejada. Em abril de 2011, uma terceira expedição é lançada ao Atlântico Sul. A empresa Woods Hole Oceanographic Institution opera 4 veículos autônomos subaquáticos equipados com sonar de varredura lateral. Em 3 de abril de 2011, os sonares localizam a fuselagem principal do AF-447. A aeronave está intacta no fundo do oceano, a 3.900 metros de profundidade e a 6,5 quilômetros do ponto de impacto estimado. Em 1º de maio de 2011, após 23 meses no fundo do oceano, as 2 caixas pretas são recuperadas. O CVR, gravador de voz da cabine, e o FDR, gravador de dados de voo, estão funcionais. Os dados revelam um fato central. Durante os 4 minutos e 20 segundos de queda, Pierre-Cédric Bonin nunca soltou o manche. Ele manteve o manche puxado para trás de forma contínua, mesmo com o alarme de stall soando. O CVR também registra que David Robert puxou o manche intermitentemente para a frente, contrariando Bonin. Os 2 pilotos aplicaram comandos opostos durante mais de 2 minutos, sem que nenhum dos 2 soubesse. Em julho de 2012, o BEA publica seu relatório final.
O documento de 224 páginas aponta 3 causas: congelamento dos tubos de pitot, falta de treinamento para voo manual em alta altitude e falha de comunicação entre os tripulantes no cockpit. O relatório recomenda que todos os fabricantes de aeronaves revisem os procedimentos de treinamento para stall em alta altitude. A Airbus e a Air France implementam novos protocolos em 2012. A mudança chega tarde para 228 pessoas. Em 2011, famílias das vítimas apresentam queixa criminal na França contra a Air France e a Airbus por homicídio culposo. Robert Solas é um dos porta-vozes do grupo. O processo se estende por mais de uma década. Em abril de 2023, um tribunal parisiense absolve tanto a Air France quanto a Airbus. O juiz determina que as falhas foram múltiplas e que não houve negligência intencional de nenhuma das empresas. Para as famílias, a decisão encerra o processo sem respostas definitivas. Se 3 pilotos experientes não conseguiram reconhecer um stall básico por 3 minutos e meio segundo, o que isso revela sobre nossa dependência cega da automação e quantos outros voos estão a uma falha de sensor de distância da mesma tragédia? Se esse vídeo fez você pensar, deixa o like, comenta o que você achou e se inscreve no canal para não perder os próximos casos.